Estamos de volta com Medicina e Saúde. Em todo o mundo, o tabagismo é considerado a maior causa evitável de morte e seus números são alarmantes. Dados da Organização Mundial da Saúde indicam que o fumo causa a morte de 7 milhões de pessoas todos os anos, sendo 12% em fumantes passivos. Somente no Brasil são 400 mortes por dia devido a doenças causadas pelo tabaco. Inúmeros estudos epidemiológicos já indicavam que o fumo causa 17 diferentes tipos de câncer. Mas há pouco tempo, um grupo de cientistas demonstrou pela primeira vez, com base em um amplo estudo genético, como o cigarro desencadeia o desenvolvimento de tumores ao causar mudanças celulares nos tecidos expostos direta ou indiretamente à fumaça. Falando em tabagismo e influência no nosso organismo, nós podemos dizer que hoje nós sabemos que tem uma influência chamada epigenética, quer dizer, o nosso comportamento. O que quer dizer epigenética? Então, antigamente, quando foi descoberto o nosso DNA, em 1953, nós imaginávamos que nós éramos vítimas da nossa genética. Mas com o tempo passando, eles viram que gêmeos, por exemplo, gêmeos idênticos, é clássico isso, né? Eles desenvolviam em lugares diferentes e tinham diferentes problemas, diferentes situações na vida, e eles tinham a mesma genética. Então, começaram a analisar esses pontos e viram que tinham influência do comportamento no desenvolvimento das pessoas. O especialista em doenças digestivas explica as consequências do tabaco em nossas células. Ele causa uma alteração química no nosso DNA, chamado metilação. Isso pode ocorrer desde a gestante com o seu bebê. Ela pode transmitir essa metilação, que são sinais que vão ao bebê quando nasce. Então já tem essa importância desde o nascimento, quer dizer, essa metilação já ocorre lá no desenvolvimento do bebê. Metilação é um silenciamento do nosso DNA. Por exemplo, nós temos o DNA que ele inibe o desenvolvimento de células cancerígenas, né? Então são aqueles, a expressão genética chamada supressores que inibem a expressão daquele câncer, daquela lesão, daquele diabetes, daquele Alzheimer, daquele autismo, várias doenças. E esse comportamento então do tabagismo, que nós estamos especificamente falando do tabagismo, vai agir naquelas células, inibindo essa célula, nosso soldado. Ele, né, como a gente falasse assim, o nosso soldadinho vai ser degolado. Ele foi eliminado pela metilação que nós causamos pelo comportamento, né? Então isso pode ser tabagismo e outros, como alimentação, estresse, vários outros, que não é o motivo agora da gente conversar, né? Nós estamos especificamente falando do tabagismo. Então, é isso que ocorre. Então, essa metilação, além de ser transmitida às descendências, essa metilação, então, ela inibe a nossa defesa, os nossos genes de defesa, né? E isso leva a cânceres, então, desenvolvendo cânceres e várias outras doenças. O médico lembra o estudo feito no Hospital Universitário de Cascavel, associando o tabagismo ao câncer do aparelho digestivo. Realizamos um estudo há alguns anos atrás no Hospital Universitário de pacientes submetidos à endoscopia digestiva alta e a sua relação com o tabagismo. Nós notamos que a população geral apresentava uma prevalência de 6% de tabagismo. Quando apresentavam câncer de laringe, 100% eram tabagistas. Quando apresentavam câncer de esôfago, 50% eram tabagistas, mostrando então uma importância na população geral. Então tinha uma prevalência muito maior naqueles que fumavam. Isso estou falando no aparelho digestivo alto, né? Então nós temos outras alterações como diabetes tipo 2, alterações na ereção e outros cânceres, né, que nós sabemos, pulmonares, que é o primeiro deles, né, câncer de outros órgãos, do intestino, de vários órgãos. Então ele tem uma influência, como eu já expliquei, por essa metilação, que é uma marca química no DNA, impedindo que ele nos defenda. Para o especialista, o importante é utilizar as informações sobre os malefícios do tabagismo para garantir a determinação na hora de abandonar o hábito de fumar.
Se você é tabagista, se você sabe agora desses riscos, você pensa, né? Porque a parte científica eu mostrei como funciona, né? Através da metilação do DNA, dos RNAs, microRNAs, das histonas, que são substâncias que estão ligadas todas ao nosso DNA, da nossa transcrição, formação das proteínas, da nossa descendência. Então nós vamos mexer lá na nossa célula, lá na nossa maquininha, fazendo com que ela transmita tanto para os nossos descendentes, como também ela cause doenças que vocês viram, né? Então várias doenças. Então, é muito importante entender que isso é bem mais sério do que você imagina. E além de causar todas as doenças, essa metilação causa uma adicção, quer dizer, você fica dependente porque a nicotina causa isso. Então, você para liberar os peptídeos da emoção tem que ter a nicotina. Então, a nicotina é o ponto, né, que você tem que eliminar da sua vida. Portanto, com uma força de vontade muito grande, né, entendendo que também tem alguma alteração, você que tem espiritualidade e acredita em Deus, que isso é um suicídio lento, que você diminui 10 anos da sua vida, que você causa várias doenças para o teu corpo, que você recebeu para evoluir nessa vida. Então tudo isso é importante você entender, que fumar, aquele prazer, causa uma consequência e um custo muito alto para a vida da pessoa, né? E tudo isso é possível ser revertido com força de vontade, com determinação, né? Então vocês viram que isso tudo é possível. Então desejo a vocês aí que essa mensagem tenha trazido um alento, tenha trazido força para que você pense nas consequências dessa adicção. Embora o hábito de fumar venha caindo nos países desenvolvidos e também no Brasil, 1 em cada 4 homens e 1 em cada 20 mulheres continuam fumando. Precisamos lembrar que a proibição de veiculação de propagandas, de comerciais sobre cigarros e também a proibição ou restrição de fumar em ambientes fechados tenha colaborado muito para isso. Mas o importante é que cada um se conscientize da importância de se manter saudável ao longo do tempo. E essa é a mensagem que nós queremos deixar. A sua saúde vale ouro. Semana que vem, domingo, 8h30 da manhã, se Deus quiser, a gente se encontra aqui no Medicina e Saúde. Tenham todos uma excelente semana. Tchau!